Pronto. Boa Oi, noite, doutora Carol. Adelmo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Carol? Tá me escutando? Tudo ótimo. Tô sim. Pessoal, tá todo mundo Que escutando a bom. gente? Acho que sim, tá todo mundo escutando. Então, Sim. seja bem-vindo, doutor. A gente vai falar hoje um pouquinho, né, sobre essa questão de diabetes e saúde ocular. E também, assim, um pouquinho de qual é a relação com a Covid-19, que é o que todo mundo tem falando, né, que vem falando. Uhum. E aí, então, seja bem-vindo, doutor Adelmo. Jesus é um dos nossos especialistas no Visão Hospital de Olhos, é oftalmologista. Então, doutor, quer fazer alguma explicação inicial, falar um pouquinho do senhor para a gente começar as perguntas? Carol, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Eu fico muito satisfeito. Você sabe que eu gosto de bastante participar dessas coisas, né? Toda vez que Sim, vocês me convidam, eu tento, de uma forma ou de outra, me adaptar e conseguir entrar, porque eu acho legal explicar e eu acho que é interessante para todo mundo, para a população, para o corpo clínico, para os médicos, enfim. É sempre legal você discutir um pouquinho sobre assuntos que são importantes, né? uhum, E hoje que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o diabetes, acho que a gente vai poder conversar um pouco. Você com certeza deve ter algumas dúvidas, devem ter dúvidas que entram em frequência na clínica, na central telefônica. Eu acho isso bastante isso. importante, né, para a gente ir esclarecendo. E também, se alguém tiver qualquer dúvida, pode ir mandando aqui para a gente que eu não sou expert em live, não, que é a minha primeira live, mas eu acho que eu consigo ir me adaptando e fazendo o melhor que eu posso. Ótimo. Mas tá todo mundo assim. Eu também nunca tinha feito live até semana retrasada. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Então, primeiro agradecer Tá, a tamo presença junto. de todo mundo. Só para a gente explicar. Tamo junto. Só para a gente explicar, hoje o doutor Samuel e o doutor Rafael nos ajudariam, né, com essa live. Isso. Infelizmente, eles tiveram uma intercorrência no centro cirúrgico, uma emergência, então eles iam atrasar bastante e a gente preferiu dar seguimento assim. Espero representá-los bem junto com o doutor Tadelmo, Eu também espero. Bastante, inclusive. mas vai dar tudo certo. Vamos lá? Vai sim. Então, Vamos olha lá. só, o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou as primeiras perguntas assim, quando a gente vai produzir texto, quando a gente vai conversar com as pessoas lá na clínica, a gente sempre identifica algumas perguntas, né? E o que a gente vê que os pacientes sempre perguntam é como que a diabetes pode afetar a visão, a saúde ocular. Sim, é uma pergunta bem interessante, porque o que acontece? Eu vou explicar de uma forma bem simples. O diabetes, todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue, né? Esse açúcar, quando está no nível muito elevado, acima do que é o que a gente tolera, ele pode começar a causar pequenas lesões nos vasos, entendeu? Como o olho tem vasos muito pequenos, então, consequentemente, as lesões são muito mais fáceis de acontecer. Então, aquelas pequenas lesões nos vasinhos que a gente tem, começam a fazer com que o vasinho fique mais fraco. Então, o vaso, ele começa, o sangue que está dentro dele, em vez de continuar lá dentro, começa a sair. O oxigênio que deveria passar com mais tranquilidade para poder chegar lá e nutrir melhor o nosso olho, começa a deixar de chegar da forma certa. Então, isso começa a causar as lesões, né? E que é o nome de retinopatia diabética. Uhum. Ah, entendi, doutor. Ó, deixa eu ver aqui, parece que já tem algumas perguntas. Ah, tem elogios. Doutor Adelmo é muito bom. Excelência na área de saúde. Deixa eu ver Obrigado. aqui mais. Doutor Adelmo arrasa. Ó, doutor Adelmo maravilhoso. Ó, então o pessoal ainda não perguntou ali. Vamos para a segunda pergunta que a gente tinha separado aqui. A pessoa Perfeito. consegue sentir que está com essa retinopatia diabética? Tem algum sintoma? Como é que ela pode observar? Sim, a retinopatia diabética, como ela é dividida em vários estágios, né, existe uma classificação desde a mais levezinha até um estágio bem mais avançado, então é de acordo com esse estágio que o paciente começa a apresentar alguma modificação na visão. Muitas vezes o paciente ele tem um estágio até um pouco mais avançado, mas a visão dele é boa, porque as alterações elas acontecem mais na periferia da retina, porque existe o meio do Hum, olho e existe mais a periferia. Geralmente, para o paciente ter uma queda de visão, ou seja, uma baixa de visão, ou ele vai estar com uma diabetes na retina um pouco mais avançada, podendo ter sangue dentro de todo o olho até, ou se não, quando hum, ele apresenta o que a gente chama de edema macular diabético, que é o inchaço na retina, que aí acomete basicamente esse meio do olho que eu comentei, e aí sim a visão do paciente pode cair até num estágio um pouco mais inicial da doença.
Uhum. Então, doutor, pelo que você está falando, é melhor não deixar apresentar nenhum sintoma, certo? Então, aí no médico regularmente, tem diabetes, tem que ir no oftalmologista, é Sim, isso? sim, isso. Os consensos falam, de uma forma geral, que o paciente que tem diabetes tipo 2, ele geralmente tem que fazer a primeira avaliação após 5 anos do diagnóstico, enquanto que o diabetes tipo 1 já é no momento do diagnóstico. Eu geralmente falo o seguinte: o paciente sabe que tem diabetes, independente se é tipo 1, se é tipo 2, eu acho que é interessante que o paciente já vá fazer uma avaliação, entendeu? Porque muitas vezes o paciente tem o diagnóstico do diabetes ali naquele momento, mas a doença já está acontecendo há muito tempo. E o paciente nunca apresentou sintomas tão importantes e, de repente, apresenta um sintoma qualquer e aí ele vai correndo para fazer uma avaliação e acaba descobrindo que já tem lesões mais graves até no fundo do olho. Eu falo, Ah, entendi. quando eu falo sintomas do diabetes, não é só da visão. Eu falo sintomas gerais, aqueles que a gente Aham. cita. O paciente fazer muito xixi, querer comer de uma forma diferente, entendeu? Então são sintomas aqui, perda de peso, ou algumas vezes até um ganho de peso muito diferente, entendeu? São sintomas um Uhum. pouco mais gerais, mas que é bom a gente ligar sempre para poder fazer essa associação. Entendi. Aí eu já vou então aqui ler a pergunta. Ai, desculpa, eu não vou saber ler o nome do perfil. Mas é de quanto em quanto tempo o paciente diabético precisa fazer exames periódicos para saber se a diabetes está causando algum dano ocular? É uma pergunta muito interessante, por quê? A primeira coisa é você fazer o diagnóstico da retinopatia diabética. O paciente fez um exame, ele é diabético e ele não tem retinopatia diabética. Recomendação, pelo menos uma vez ao ano. Não tem doença no fundo do olho. O paciente teve o diagnóstico da retinopatia diabética. Aí vai entrar naquela questão que eu falei das classificações. Lembra que eu falei que vai desde a mais leve até uma mais Aham. avançada. Então, de acordo com a classificação que ele receber, por exemplo, uma retinopatia diabética não proliferativa leve, ele pode fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses, por exemplo. Um paciente que tem uma retinopatia não proliferativa grave, ele pode ter que fazer algum tratamento já de início e depois um acompanhamento mais próximo, talvez de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, dependendo de como que for o estágio ali daquela apresentação e o que ele tiver de sintomas relacionados. Eu falei não proliferativa porque existem as não proliferativas e as proliferativas, que eu acho que vai ser um assunto que a gente deve comentar um pouco mais para frente, para o paciente Isso. entender um pouquinho. Vamos começar aqui com o básico, né? Sim, sim, E isso, isso. aí, doutor, o pessoal está perguntando aqui, a partir de qual idade já pode se detectar complicações oculares decorrentes da diabetes? Né? Vai depender. Resumindo, a partir de que idade o paciente diabético pode desenvolver retinopatia diabética? A partir do momento que ele tiver a retina toda formada, né, a vascularização da retina toda formada, isso aí vai em torno mais ou menos de 2, 3, 4 anos, entendeu? Ou, se não, quando ele já tiver o diagnóstico do diabetes, como eu falei, o paciente diabético tipo 1, geralmente é o diabético, é a criança, ou aquele jovenzinho, fez o diagnóstico, já tem que fazer o exame, para a gente poder saber se ele tem ou não a retinopatia diabética. Ah, entendi. Tudo bem. Então vamos ver aqui. Eu acho que o senhor já deu uma respondida, mas vamos só pontuar de verdade, assim, de Uhum. fato, na verdade, os exames. Então, quais são os exames necessários para confirmar a retinopatia diabética? Ah, Então, não, eu só para só pontuar citei direitinho. isso, eu citei o básico, né, que é, lógico, a consulta oftalmológica mais o exame do fundo de olho, que é o mapeamento da retina. Depois que a gente faz o mapeamento da retina, existem os outros exames complementares a esse. O primeiro exame que tem que ser feito é o mapeamento. Fizemos o mapeamento da retina, detectamos a retinopatia diabética. Então, agora existem outros exames que podem ser feitos para o acompanhamento. Então, por exemplo, existe a retinografia simples, que é uma foto que você tira do fundo do olho para poder registrar justamente essa retinopatia diabética, o que a gente já deixou diagnosticado quando a gente fez o mapeamento. Para fazer um Existe a re... acompanhamento, né? Isso, existe a retinografia fluorescente, que é um exame que faz uma aplicação de um corante na veia e que ele é um corante que ele se liga a toda a hemoglobina, tudo que tem no sangue, e a gente consegue avaliar melhor os estágios da retinopatia. Então, assim, por exemplo, como eu falei, a não proliferativa, a gente consegue avaliar uma não proliferativa de uma proliferativa. Isso é para a gente poder fazer um estadiamento da doença, ou seja, uma melhor classificação da mesma. Existe um exame muito importante, que é a tomografia de coerência óptica, né, que é a OCT, e também a OCTA, que é a angio-OCT, que esse é um exame até mais moderno, que ele mostra para a gente
detalhes maiores sobre o edema macular diabético, como eu falei, aquele inchaço que dá no fundo do olho, e também um pouco mais até sobre essa questão da vascularização, as lesões que estão ocorrendo pelo diabetes, as microalterações que a gente observa com esse exame com mais cuidado. Existem também outros exames que podem ser feitos, ultrassonografia, existem tratamentos, entendeu? Mas eu acho que os básicos são esses que eu citei. Entendi. Então vamos já entrar nessa questão de qual a diferença de uma para outra, para que você já explique. Sim, o seguinte, a não proliferativa é o quê? É você tem várias áreas de sangramento no fundo do olho, áreas de pequenas inflamações, mas não tem a formação de vasos novos, que é a não proliferativa. Quando começa a formar vasos novos, aí fala assim, doutor, esses vasos novos surgem por quê? Lá no comecinho eu citei que o diabetes começa a causar pequenas lesões nos vasos, certo? Essas pequenas lesões nos vasos fazem que o sangue saia de dentro do vasinho. Então ele começa a ficar espalhado na retina, porque ele tem que ficar dentro do vaso. Por quê? E outra coisa também que acontece, aquela questão do oxigênio que não está passando da forma adequada. Começa a fazer o quê? Uma coisa que chama isquemia. O que é isquemia? Quanto mais lesões tem nos vasos, menos o sangue vai ficar dentro do vasinho, mais ele vai sair para a retina e menos aquele sangue vai fazer com que a retina seja oxigenada, que ela fique boa, que ela respire, de uma forma mais simples de se falar, entendeu? Consequentemente, quando ela começa a sofrer demais, esses vasinhos que começam a surgir, eles surgem para quê? Para tentar salvar a retina. Só que eles são vasos que não são vasos bem formados, são vasos mal formados. Consequentemente, ele, por exemplo, começa a fazer com que esses vasos mal formados comecem a se formar dentro do olho e, por incrível que pareça, no decorrer da história, faz com que esses vasinhos comecem a fazer lesões graves. Então, são vasos que foram para ajudar e, no final das contas, eles começam a atrapalhar. Isso aí se torna a retinopatia diabética proliferativa. Ou seja, você tem uma isquemia muito grande. Por quê? Porque você tem falta de oxigênio importante e, consequentemente, os vasinhos surgem ali para ajudar, só que eles, na verdade, atrapalham. E aí, quando você tem essa retinopatia diabética proliferativa, geralmente já é um estágio mais avançado da doença, que aí pode culminar naquilo que eu te falei, que são sangramentos dentro do olho, lesões que, como se fossem pequenos chicletes, começam a puxar a retina, pode causar descolamento da retina, entendeu? Em determinadas situações, é tão grave que a recuperação visual é praticamente impossível de acontecer. Entendi. Então, vamos ver aqui mais perguntas. Muitos elogios. Olha, doutora, deu uma arrasando. Obrigado, gente. Admiração total, te admiro muito, doutor. O pessoal perguntou aqui assim, existe alguma restrição em relação à indicação e conclusão de cirurgia eletiva? Bom, na verdade, assim. Eu acho que deve ser em relação ao paciente ter ou não o diabetes na retina e saber se ele pode ou não fazer uma cirurgia no olho. Não sei se é isso que a pessoa está querendo saber. Caso não seja, me corrija e que eu explico também o que eu puder. O que você tem que fazer, por exemplo, o paciente tem uma catarata. Ele tem que fazer uma cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, dependendo do estágio da catarata, lógico, isso é uma cirurgia que tem que ser feita mais rapidamente, porque o paciente pode ter uma queda de visão importante, mas também ela pode ser uma cirurgia que pode ser programada, tá? Isso aí vai depender do critério médico e do paciente. Isso aí, cada caso é um caso. Se o paciente tiver uma retinopatia diabética, primeira coisa, tem que saber qual que é o estágio da retinopatia diabética para saber se o paciente tem que fazer algum tratamento antes ou depois de uma cirurgia de catarata. Então, por exemplo, o paciente tem uma retinopatia diabética não proliferativa leve, que é um estágio bem inicial. A gente faz o exame, conversa com o paciente, conversa com o cirurgião de catarata, orienta as programações do que vai ser feito, mas a princípio o paciente pode sim fazer uma cirurgia. O paciente tem uma retinopatia diabética proliferativa, vasos novos, já está mais grave. Então, o que teria que ser interessante? Avaliar se o paciente, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia só de catarata, ou talvez uma cirurgia de catarata de retina junto, entendeu? Ou talvez fazer um tratamento a laser na retina para tentar segurar aquelas áreas que a retina está sofrendo, onde está sofrendo muita isquemia, não está chegando oxigênio adequado. Você não tem que fazer talvez tratamentos com medicações dentro do olho, que são as famosas injeções que a gente fala, para poder secar, talvez, ou diminuir aquele inchaço que eu citei no início,
entendeu? Para depois liberar para um procedimento. Então, assim, vai depender muito de cada caso. Você tem que avaliar o caso individualmente para, consequentemente, você saber qual vai ser a conduta que você vai tomar depois. Isso, lógico, eu estou falando da catarata porque, geralmente, os pacientes de catarata são pacientes mais idosos e o paciente de retina, a grande maioria dos pacientes com retinopatia diabética também são pacientes um pouco mais idosos, entendeu? Mas, Uhum, lógico, toda a cirurgia que vai ser feita no olho, estou falando do olho, lógico, o paciente tem diabetes, ele tem que passar por um exame de fundo de olho para a gente conseguir fazer o diagnóstico ou não, estadiamento e a programação clínica. Ou seja, né, a mensagem-chave é: pacientes com retinopatia diabética podem sim ser submetidos a outras cirurgias oculares. Só Sim, precisa que os dois especialistas conversem e que isso. chequem como está o estágio da doença, né? Sim, justamente, para saber se realmente pode ser feita, se não pode ser feita naquele momento, se tem que fazer tratamentos, ou se realmente não vai adiantar fazer a cirurgia, porque vai ter risco para o paciente. Então, assim, não adianta, nada é feito sozinho. Você tem que ter um acompanhamento do oftalmologista, mas multidisciplinar, de cada área específica. Do retinólogo, do cataratólogo, do médico que cuida da córnea, do médico que cuida do glaucoma. Então, lógico, você precisa de segmentação. Uhum, tá ótimo. E aí, é claro, o assunto aqui, ó, já virou Covid. O pessoal tá perguntando assim: as medicações usadas na retinopatia diabética, elas podem continuar sendo consumidas se a pessoa contrair coronavírus? Na verdade, é o seguinte: o que a gente tem de recomendação é o paciente tem coronavírus, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é o isolamento, né? E a avaliação, lógico, de qual vai ser o estágio, como ele está sistematicamente, ou seja, se ele está com sintomas leves, moderados, graves. Então, assim, isso aí vai ter que ser primeiro definido pelo médico que fez o primeiro atendimento, tá bom? O paciente contraiu o coronavírus e ele faz um tratamento para o diabetes. Ele vai continuar fazendo tratamento para diabetes, obviamente, mas ele vai ter que primeiro cuidar daquele problema dele que ele está apresentando ali, que é um problema mais grave, que é uma coisa um pouco mais aguda, que é o coronavírus. Então, a gente, a princípio, suspende o acompanhamento clínico, ele continua fazendo o tratamento dele do diabetes, de acordo, lógico, com o médico que estiver acompanhando. Assim que ele tiver melhorado do quadro, aí sim a gente retoma todo o tratamento, faz toda a programação clínica, mas até a princípio não existe nenhuma contraindicação para o tratamento do diabetes durante o COVID ou pós-COVID. Tá. Aí aqui a outra pergunta também foi assim: se o paciente for internado, né? Ele Uhum. continua com as medicações? Então, acho que é importante a gente saber isso não só para a questão da Covid, mas para qualquer Sim. doença. Houve qualquer problema, o paciente vai ser internado. Ele tem que avisar o médico que for atendê-lo no hospital, na internação, que precisa dessas medicações. Como é que normalmente funciona, doutor? Então, na verdade, assim, aí já foge um pouquinho da minha área, porque já começa a entrar na área que você, por exemplo, a medicação do diabetes, quem vai controlar isso geralmente é o endócrino ou o intensivista, entendeu? A medicação da Uhum. hipertensão, porque, lógico, vai depender se ele está internado, por exemplo, no UTI. No UTI, se ele estiver entubado, a forma de administração das drogas é diferente de uma pessoa que está em casa. Ah, sim. Entendeu? Porque em casa toma remédio, ou você aplica insulina. Você tem essa capacidade. Se está no UTI, estiver entubado, você não tem como tomar a medicação. Então, muitas vezes, pode ter que tem que mudar todo o esquema terapêutico para insulina, entendeu? Então, assim, realmente, essa parte eu não vou conseguir entrar em detalhes porque não é a minha Já é área, outra área, é tá? outro médico, nem Isso, já é outra queremos. área. Não é, na verdade, é algo que eu não consigo falar com mais detalhes, entendeu? Mas, assim, vai ter que ser de acordo com o tipo de internação, tá? Se for em nível ambulatorial que eu falo é, por exemplo, num leito ali de um quarto, entendeu? Que ele está isolado. Ou se ele teve que ir para UTI, ou se Uhum. ele está em casa. Eu acredito o seguinte, Carol, assim, como médico, se o paciente está em casa e ele tem Covid, mas ele está fazendo ele está normal, está em casa, mas tem sintomas, provavelmente ele deve continuar as medicações como ele já usava, entendeu? Qualquer dúvida maior, lógico, contactar o clínico dele, o endócrino dele, tá? O cardiologista, enfim, o que for. Se ele tiver numa UTI, aí lá o médico intensivista vai tomar as Vai condutas e avaliar, fazer as né? avaliações. Perfeito, Uhum. tá? Ótimo. Então, deixa eu ver aqui o que mais. Então, o tratamento da retinopatia. Vamos começar
eu vou começar te perguntando qual é o tratamento. Aí depois eu faço a pergunta da Michelle, tá bom? Tá, Então, beleza. qual é o Então, tratamento assim, para retinopatia diabética? primeira coisa, tem que fazer o quê? O estadiamento da retinopatia. Isso aí a gente vai voltar sempre, por quê? O paciente tem que saber qual tipo de retinopatia que ele tem para saber o tratamento que ele vai fazer. Então, por exemplo, vou falar de uma forma geral. Os tratamentos que a gente tem hoje em dia são basicamente o laser, tá? Que é a fotocoagulação, que faz em nível ambulatorial, ou em alguns pacientes pode ter que ser feito em nível em centro cirúrgico, dependendo. Quando eu falo ambulatorial, na clínica, tá? Na clínica, dentro Tá. de um consultório ali, tá bom? Quando é Uhum. centro cirúrgico, muitas vezes é quando o paciente sente um pouco mais de dor, é um laser que tem que ser feito em maiores quantidades, então a gente pode fazer no centro cirúrgico também, tá? O olho anestesiado, faz lá no centro cirúrgico. A gente tem as injeções intravítreas, tá? Que são os antiangiogênicos, os corticoides, que servem para ajudar a secar aquele inchaço que eu citei anteriormente, e Uhum. a cirurgia, né? Que aí vai depender basicamente de como que tá o estágio da retinopatia diabética. Geralmente a cirurgia é feita quando você tem o olho tomado de sangue, que fica todo completo de sangue, o paciente perdeu a visão, ou quando você teve um descolamento da retina, que pegou a região central da visão e fez com que o paciente tivesse uma perda de visão importante. Então, os tratamentos vai depender basicamente do estágio que ele se encontra, no momento do Tá. diagnóstico, lógico. Uhum. Então, dessa forma, aí eu te pergunto aqui, ó, a questão da Gisele é: o tratamento pode ser finalizado, concluído algum dia, ou ele vai ser um tratamento contínuo para a vida toda? Não, ele pode ser concluído sim. Vai depender de quê? Do diagnóstico daquele quadro no momento e da resposta do paciente ao quadro. A gente sabe que se o paciente, por exemplo, ele tem uma retinopatia diabética já há um período maior, acredito eu que ele vai, consequentemente, ter uma dificuldade maior de tratamento, tá bom? Se Uhum. você tem um paciente que tem uma retinopatia diabética um pouco mais inicial, aí é basicamente o segmento clínico, controle glicêmico, tá bom? Então isso vai depender muito, basicamente, do diagnóstico, do tempo que ele apresenta o diabetes e da gravidade das lesões que ele tem na retina. Ah, entendi. Tá bom. Entendeu? Entendi. Aqui tem a Cristina, ela disse que ele é um fofo mesmo, Hum, minha mãe trata com ele, já tem muitos anos. Parabéns pela dedicação aos pacientes. E obrigado. aí a gente tem uma outra pergunta aqui. Sobre o protocolo, já temos o protocolo de tratamento, né? Já Uhum. temos indicação para fazer anti-angiogênico, falei certo? Não sei, no Falou, lugar de falou. laser? Na verdade, o que acontece? Os protocolos, eles são vários protocolos que são feitos para você fazer o tratamento do diabetes, né? Os protocolos, eles geralmente o que eles comparam? Se você pode fazer só injeção, se você pode fazer só laser, ou se a associação do laser com a injeção é mais interessante, tá? Quando você faz só a injeção, dependendo se você tiver um edema macular diabético, é o inchaço, a intenção daquela injeção é o quê? Secar o máximo possível o líquido que você apresenta, que é o inchaço que faz a visão cair, entendeu? Dependendo da situação, você pode fazer uma associação de um laser que ajuda bastante, ajuda bastante a secar mais rápido aquele líquido, ou até fazer com que depois que o líquido seque, ele tenha mais dificuldade de retomar, tá bom? Então, vai depender sempre de cada médico, de como que é o estágio do diabetes do paciente e do que você vai fazer em relação ao tratamento. É muito individualizado. Apesar de terem protocolos, que a gente sempre está estudando e sempre está se atualizando, mas cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa precisa ser avaliada de uma forma individual para saber o que vai ser melhor indicado para ele naquele momento. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta minha, porque Pode fazer. eu sou a pessoa que fala para todo mundo assim: gente, se trata, senão você vai perder a visão, se trata, senão você pode diminuir a visão. Eu sou a pessoa que está sempre puxando a orelha das outras. Então, assim, Uhum. diabetes, né? Leva a retinopatia diabética. Se não tratada, pode levar à perda da visão? Pode, pode. Por exemplo, você tem um paciente que tem uma retinopatia diabética e ele sabe que tem retinopatia diabética e ele não quer tratar, ele não quer acompanhar, ele não quer fazer seguimento, entendeu? Ele é um paciente que tem um diabetes um pouco mais difícil de controle ou um paciente com diabetes mais descompensado. A gente sabe que o estágio final da retinopatia diabética é a perda visual. A perda Uhum. visual total? Não sei. Tem que ser feita uma avaliação.
Mas a maioria dos pacientes que evoluem dessa forma tem uma perda visual muito importante, entendeu? Então, mesmo o paciente não querendo, não quero acompanhar, eu não preciso, tem que acompanhar, tem que seguir, porque existem pacientes que mesmo fazendo um acompanhamento direitinho, fazendo o tratamento certinho, ele pode ter evolução do quadro, entendeu? E aí foge basicamente ao tratamento do médico ou até mesmo do próprio paciente. Depende muito do como ficou o nível do controle glicêmico, da adesão ao tratamento. Então, são várias coisas que têm que ser feitas. Uma coisa que eu falo sempre é assim, eu não faço nada só. Eu preciso do paciente, se dedique, cuide direitinho do diabetes, da alimentação, acompanhe com endócrino, acompanhe um cardiologista se ele for hipertenso, por exemplo, acompanhe com o nutricionista, porque é um conjunto de pessoas, né? É multifatorial, você precisa de várias pessoas com aquele paciente para você conseguir chegar num tratamento de excelência. Entendi. E aí, doutor, eu recebi aqui no meu WhatsApp, olha, pessoas com retinopatia diabética entram nesse grupo tão falado aí de risco da Covid-19? Na verdade, a retinopatia diabética entra. Não a retinopatia diabética em si. Em si, porque mas, ela vem da diabetes, né? Isso, mas você tem retinopatia diabética, quer dizer que você já tem um diabetes um pouco mais do que? Descompensado. Entendeu? Ou ele já esteve descompensado, ou ele está descompensado. E a gente sabe que um dos fatores de risco que a gente tem, que é bem importante, é o diabetes, entendeu? Então, se o paciente tem retinopatia diabética, ele sim entra como um grupo de risco, não pela retinopatia em si, mas pelo diabetes. Entendi. Então, vamos ver aqui se tem mais pergunta. Parabéns, doutora Thelma, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado. A tia da Sandra está emocionada, que diz que o senhor fala muito bem, de uma forma bem simples, que dá para entender. Que bom. Muitos parabéns, gente. Obrigado. Fico feliz. Tem uma pessoa que trabalha com o senhor e diz que tem muito orgulho de trabalhar com essa equipe. Tem um colega aqui, uma colega, na verdade, do seu curso de inglês em Araguaína. De Araguaína, coisa boa. Oi, Araguaína. Não, acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta, não. Mas, dando seguimento aqui, hoje a retinopatia diabética é muito comum no consultório, doutor? Vocês pegam muito caso de retinopatia diabética? Assim, como a minha especialidade é retina, né, acaba que eu tenho um volume muito grande de pacientes com retinopatia diabética ou pacientes diabéticos já fazem acompanhamento para avaliação de retinopatia diabética, entendeu? Mas como o diabetes é uma doença muito prevalente e é uma doença que tem vários fatores, né, tanto genéticos como ambientais, então acaba sendo algo que a gente acaba tendo com muita frequência. Então, eu acho que até uma coisa legal para quem não é retinólogo, quem é oftalmo geral, até de outras especialidades, sempre é importante, né? Paciente com diabetes, vamos pedir um examezinho, vamos pedir um mapeamento, sabe? Explica o paciente o motivo, sempre o paciente é muito receptivo, ele entende quando você está explicando para ele, porque é bom, entendeu? Muitas vezes o paciente ele vai fazer uma consulta de rotina, ele tem um diabetes, mas ele acha que não está sentindo nada porque a visão dele é boa. E você faz o exame, você faz o diagnóstico de retinopatia diabética, já muda todo o curso da doença do paciente, toda uma forma de acompanhamento, toda uma forma de segmento. Então, como eu falo, é individualizado. Cada paciente é um paciente, mas você já sabe que ele tem uma comorbidade, é interessante que você direcione ele já. Entendi. A gente teve mais aqui algumas perguntas. As aplicações podem ser realizadas mesmo com a diabetes descompensada? A princípio, sim, porque a grande maioria dos pacientes que têm retinopatia diabética e têm edema macular diabetes são pacientes que estão descompensados, entendeu? Porque como é um procedimento que é rápido, é um procedimento que tem menos riscos, entendeu? Mas é lógico, é feito centro cirúrgico, com todos os cuidados de higienização, tudo. Inclusive, nessa época agora do Covid, a gente está tendo bastante cuidado em relação aos pacientes que têm que manter o tratamento, né? Porque os pacientes de retina, eles precisam de uma manutenção do tratamento. Então, a gente sempre cuida disso daí, mas lógico, o anestesista avalia antes, a gente pede os exames antes, entendeu? Para a gente poder saber como que estão os níveis glicêmicos, até mesmo por questões de risco de infecção, tudo isso que a gente precisa estar um pouco mais ciente, né? Entendi. Aí agora a gente tem uma nova pergunta. Você pode explicar a ligação de retinopatia diabética e glaucoma?
E aí, Ah, parabéns sim. pelas explicações. Ah, obrigado. Então, o que que acontece? Quando eu citei sobre a questão daqueles vasos que tem os vasos novos que formam, que dá a retinopatia diabética, a proliferativa, muitas vezes, dependendo do quadro da retinopatia diabética, quanto mais avançado, você pode ter uma formação desses vasinhos novos lá na frente do olho, entendeu? Porque quando eu falo de retina, eu falo do fundo do olho, né? Mas esses vasinhos, eles podem aparecer lá na frente do olho. Isso daí pode começar a dar um glaucoma especial, que a gente chama de glaucoma neovascular, entendeu? Que é um glaucoma que ele tem uma evolução muitas vezes muito rápida e é um tratamento que tem que ser feito de uma forma muito aguda, dependendo do quadro, lógico, para você conseguir estabilizar, para não deixar ter uma perda visual, entendeu? E aí é quando você precisa de tratamentos, por exemplo, laser, e tem que também ter um acompanhamento do glaucomatólogo, né, que é o médico que cuida da parte do glaucoma, porque algumas vezes não só o tratamento a laser ou a injeção nessa situação é o suficiente. Você tem que fazer uma cirurgia de glaucoma, colocar um tubo especial para ajudar a melhorar aquela circulação do líquido, entendeu? Então, é uma pergunta muito interessante, é legal saber disso, porque é uma associação que já indica uma maior gravidade do quadro. Entendi. E assim, diabetes tipo 1 e tipo 2, ambas podem causar retinopatia diabética. Sim, sim, sim. Não tem As duas. diferenciação. Não tem diferença. A diferença é porque a tipo 1, como geralmente começa mais cedo, e a chance de você desenvolver lesões é mais rápida, tá? E também tem a questão de ser um paciente mais jovem, que nem todas as vezes adere bem ao tratamento, entendeu? Porque o diabetes tipo 1, a maioria das vezes não. O diabetes tipo 1 é sinônimo praticamente de insulina, né? O diabetes tipo 2 já é um tratamento que você pode usar tanto oral, né? Quanto as aplicações, somente da insulina. Então, isso daí nem todas as vezes vai desenvolver, mas você também tem que avaliar se não vai aparecer, entendeu? Mas as duas podem acontecer, tá? Entendi. Aí aqui, ó, a Vivi tá dizendo: meu pai faz acompanhamento com o senhor e graças a Deus está melhorando o quadro da retinopatia diabética. Ai, que bom, Aí, que fico legal, feliz. né? Eu fico muito Muito bom, né, feliz. ouvir isso. Ah, é ótimo. Doutor, voltando aqui, só uma questão que acho que alguém ficou com dúvida sobre essa questão assim dos estágios da Ah, tá, doença. sim, sim. Quais são os estágios da doença mesmo? Tá, na verdade, os estágios são dois grandes grupos, né? É a não proliferativa, retinopatia diabética, não proliferativa e a proliferativa. Não proliferativa não tem vasos novos. Proliferativa tem vasos novos, são os neovasos. De uma forma geralzão. Então, assim, retinopatia diabética não proliferativa. Existe a leve, que é bem discreto, a moderada, como o nome já diz, é um pouco mais intermediária, e a grave, que aí já tem critérios que você tem que começar a avaliar a necessidade de tratamento. Entendeu? E Uhum. existe a retinopatia diabética proliferativa, que aí essa vai ser de acordo com os achados. Tá? Ela pode ser um pouco mais inicial ou ela pode ser até mais avançada, de alto risco. Então, assim, vai ser de acordo com a avaliação clínica, os exames, entendeu? Para você poder fazer essa diferenciação. E eu não estou citando também a classificação do edema macular diabético, tá? Também existe o Uhum. edema macular diabético, que ele, como eu disse, você pode ter uma retinopatia diabética não proliferativa leve, ou seja, ela tem poucas alterações na retina, mas você tem um edema importante, que faz com que sua visão caia, tá bom? Então a gente precisa fazer a Entendi. avaliação dessas duas coisas, Uhum. E aí, tá? assim, uma dúvida aqui agora que eu tive quando a gente estava conversando. Uhum, Se a retinopatia diabética é causada pela glicemia mal controlada, digamos uhum. assim, o paciente pode ser curado da retinopatia diabética, das alterações oculares que a diabetes causa, ou uma vez com retinopatia, para sempre com retinopatia, desculpa. Depende. O paciente com retinopatia diabética não proliferativa leve, que é a mais inicial, se ele for diagnosticado mais inicialmente e você conseguir fazer com que ele trate melhor o diabetes, que ele faça realmente certinho, controle glicêmico, atividade física, acompanhamento com o nutricionista, muitas vezes ele pode regredir e ficar sem retinopatia diabética, na leve. Da moderada para frente é muito mais complicado, entendeu? Porque já são Aham. alterações estruturais eu falo, alterações de
de anatomia mais importantes e que, consequentemente, podem ser irreversíveis. Aí é onde você entra com os tratamentos, entendeu? De acordo, lógico, com aquilo que eu falei, de acordo com o que você observa no momento do diagnóstico. Entendi. Aí aqui a gente tem mais uma pergunta. A retinopatia diabética pode ser tratada com colírio ou é só com laser e aplicações? Na verdade, a retinopatia diabética não é tratada com colírio. Não existe colírio para tratamento da retinopatia diabética ainda, tá? E o tratamento, laser e aplicação e cirurgia também são os tratamentos que a gente tem, que são os que a gente mais usa. Só que, como eu disse, dependendo do estágio, o tratamento da retinopatia diabética é o controle glicêmico. Então, se você tem um paciente que está conseguindo fazer o controle glicêmico adequado, ele tem uma hemoglobina glicada, que é um exame que é bem importante para a gente, entendeu? Que está ficando bem controlada, existe uma chance de o tratamento, na verdade, ser só o tratamento clínico e melhorar o olho, consequentemente. Entendi. Ó, a gente agora teve uma outra pergunta aqui que é bem a sua área também, né? De retina. Doutor, um paciente que vê algum mosquitinho ou mosca, pode ser algum sinal de problema na retina? São aquelas moscas volantes, né? Isso. Pode. Na verdade, assim, a mosca volante, que é o que a gente tem como o mais famoso, que é o mais comum, é o descolamento do vítreo, são os mosquitinhos que a gente vê passando, minhoquinhas, abelhinhas, cada um de uma forma diferente. Mas muitas vezes aquela manchinha que ele vê passando pode ser um sangramento que ele teve, que caiu dentro do olho e está passando sangue ali, e que pode ser uma manifestação da retinopatia diabética. E ele não sabe, como eu falei anteriormente, ele pode apresentar ele pode ter uma retinopatia diabética até mais avançada, ele não ter manifestação visual, e talvez a primeira manifestação visual seja geralmente essa manchinha passando na visão, que se pode ser um sangramento, tá? Mas não é sempre. O mais comum dessas mosquinhas é o famoso descolamento do vítreo posterior. Ah, entendi. E aí aqui tem uma outra pergunta. Quem usa insulina tem mais chance de desenvolver retinopatia diabética? Então, não quer dizer que tem mais chance de desenvolver retinopatia diabética, mas quem usa insulina, geralmente é porque o quadro de diabetes é um pouco mais difícil de controle, entendeu? Então, isso, por consequência, acaba fazendo com que o paciente tenha mais chances, realmente. Mas não quer dizer que ele vai desenvolver a retinopatia diabética só porque ele tem o uso da insulina, tá? Entendi. Agora uma pergunta minha que eu também fiquei com dúvida. Pergunte. Retinopatia diabética pode acometer um olho só ou necessariamente atinge os dois olhos? Então, como é uma doença sistêmica, ela está pegando o corpo de uma forma geral. Então, a tendência, o normal é que ela atinja os dois olhos, entendeu? O que pode acontecer é você ter diferença de um olho para o outro. Então, eu posso ter, por exemplo, uma retinopatia não proliferativa leve nesse olho e uma mais não proliferativa grave no outro olho, entendeu? Eu posso ter um edema, eu posso ter um edema macular importante no olho direito e um edema macular que não é tão importante no olho esquerdo, entendeu? Então, assim, isso daí vai depender, lógico, da avaliação. Mas não quer dizer que elas vão andar não vão andar iguais, não quer dizer que o tratamento é igual para os dois, não quer dizer que a resposta clínica vai... Por exemplo, muitas vezes você faz cirurgia num olho e no outro olho não precisou. Muitas vezes você faz tratamento com laser no olho e no outro não precisou. Muitas vezes você faz injeção nos dois e aí melhorou um olho com o tratamento com a injeção e o outro não melhorou. Você tem que fazer novas aplicações. Então, assim, isso vai depender muito da resposta do olho mesmo ao tratamento que você está fazendo. Entendi. E quem tem hipertensão? Normalmente, assim, quem tem hipertensão... às vezes pode desenvolver uma diabetes também, então também é um risco, porque eu acho que tem também retinopatia hipertensiva, não é? Isso, existe a retinopatia hipertensiva. Muitas vezes o paciente é hipertenso, é diabético, ele pode apresentar as duas, a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Algumas vezes ele tem só uma das duas, o paciente é diabético, mas bem controlada, a hipertensão um pouquinho mais descontrolada, ou vice-versa, entendeu? E cada uma tem consequências de uma forma diferente, tá? A retinopatia diabética igual a hipertensiva igual a diabetes também tem estágios, tem classificações, entendeu? E tem consequências para a visão de forma mais leve ou até mais grave, que pode também ter uma baixa de visão. Então é uma pergunta interessante, até que você citar isso, porque tem que fazer essa diferença diagnóstica também. O paciente tem as duas coisas, ou tem alguma outra doença
entendeu? Que pode atacar a retina, por exemplo, doenças reumatológicas, são as doenças das articulações, né, que muitas vezes pode dar alteração de fundo de olho. Então, você sempre tem que fazer essa diferenciação para você saber qual o tratamento mais indicado, entendeu? Entendi. Ó, o pessoal tá aproveitando aqui que o senhor é especialista em retina, tá perguntando. Pode perguntar. Doutora Adelmo, tem algum tipo de exercício físico que pode causar descolamento da retina? Então, primeira coisa, sim, descolamento da retina, ele geralmente vem de alguma alteração que você tem no olho, entendeu? Existem vários tipos de descolamento da retina. O que está associado, que eles devem pensar do exercício, é o que a gente chama de regmatogênico. O que é isso? É quando você tem uma lesão no fundo do olho. Você tem um buraquinho na retina, você tem um desfiamento na retina, você teve uma rasgadura na retina. Essas lesões, elas podem ficar ali quietinhas, não acontecer nada, ou elas podem evoluir, entendeu? E quando elas evoluem, elas podem fazer com que entre um líquidozinho debaixo da retina, faz com que a retina levante, tá? Descolou a retina. A questão do exercício físico é porque, assim, por exemplo, você tem uma lesão no fundo do olho, tá? E essa lesão, ela tá ali quietinha, você não sente nada, mas ela tá ali. De repente, um exercício muito intenso pode fazer com que aquela lesão que está ali paradinha abra, ela levante, ela cresça, entendeu? E aí pode fazer com que você tenha um descolamento da retina, tá? Não dá para saber, não quer dizer que você não pode fazer exercício, pode fazer exercício sim, sem problema. Mas se você, por exemplo, estiver tendo sintomas, as mosquinhas, igual perguntaram anteriormente, flash de luz, entendeu? Uma mancha que apareceu na visão que não tinha anteriormente, tá? Depois de um exercício físico, ou de algum trauma, ou até mesmo sem nenhum motivo, apareceu do nada, vai no oftalmo, entendeu? Dá uma olhadinha para ver se você não tem nenhuma lesão que tem que ser tratada. Porque a grande maioria dessas lesões, dependendo de quando você faz o diagnóstico, você pode fazer um tratamento e evitar com que tenha o descolamento da retina, tá? Tá. E assim, uma amiga que disse que não vai perguntar aqui que ela tem vergonha, vou até falar o nome dela, Laís, disse que não vai perguntar que tem vergonha. Ela disse que não entendeu muito bem uma parte aqui. Tem a Pode ver ou não tem perguntar. a ver com a idade? O quê? A questão da retinopatia. Não, na verdade não tem a ver com a idade, tem a ver com o diagnóstico, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma retina primeiro toda formada, tá? Porque a retina, você nasce, ela ainda tem um tempo ainda que ela vai maturando, mesmo fora da barriga da mãe, entendeu? E aí você tem que ter o diagnóstico. Você teve o diagnóstico de retinopatia diabética? Sim. A partir disso, você tem que acompanhar. Não quer dizer que você vai ter retinopatia diabética com 6 anos de idade. Mas você tem um diabetes diagnosticado bem pequenininho, você pode ter uma diabetes pequenininho, entendeu? Se você tem um paciente mais idoso, você pode ter um diabetes mais idoso. Não tem uma via de regra, tá? Não é, por Até porque exemplo... diabetes não é só coisa de idoso, né? De Não pessoas porque mais tem o velhas. diabetes... Pode ser em qualquer faixa etária. Sim, pode ter o diabetes tipo 1, que é aquela criancinha que já nasceu com a deficiência um problema no pâncreas, não produz insulina adequadamente, tem que repor a insulina exógena, que a gente fala, que é através da insulina, entendeu? Mas aí primeiro você vai ter que ter o diagnóstico do diabetes, para depois você fazer as avaliações oftalmológicas, para você saber se você tem retinopatia diabética ou não. Entendi. Acho que agora ficou mais claro, né? Ficou bastante claro agora. Aproveitando a sua especialidade, né, de retina, pancadas, quedas, boladas, enfim, tudo isso que a gente vê no dia a dia, que às vezes a gente fala assim, foi só uma pancadinha. Isso pode prejudicar a retina, doutor? Pode. Assim, toda vez que você tem um trauma, somente nessa região aqui, né? Pode ser um trauma no osso, aqui na parte da frente, um trauma diretamente no olho, cair, bateu a bola, paintball, que tem muita gente que joga paintball e não bota as proteções, né? Então isso daí pode causar um descolamento da retina. Não só descolamento da retina, pode causar várias outras alterações no olho, entendeu? Mas pode causar sim o descolamento da retina. Lembra que eu falei anteriormente? Tem que ter uma lesãozinha no olho lá, na retina, um buraquinho, um machucadinho. Dependendo da situação, quando a pancada é muito forte, você não precisa ter necessariamente essa lesãozinha na retina para você causar um descolamento, entendeu? Então, teve um trauma, independente de qual foi a forma do trauma, de onde veio o trauma, atingiu essa região aqui, vai no oftalmo, né? Ainda mais se você tiver sintomas, como eu falei, mosquinha, brilhinho, a visão ficou embaçada, dá uma passadinha, sabe? Porque é interessante fazer uma avaliação. Porque muita gente fala assim, uma hora vai passar. Mas muitas vezes essa hora vai passar, não passa.
E aí, quando você vai fazer a avaliação, já tem que fazer uma cirurgia ou é algo um pouco mais urgente, que a gente não pode nem garantir a resposta visual, entendeu? Entendi. Ó, a gente tem aqui uma outra pergunta. O paciente, quando tem algum problema de visão, ele vai ao oftalmologista. Mas Uhum. quando ele perde a visão, quem é que vai continuar esse tratamento dele? Ele tem que continuar indo ao oftalmologista? Por que que Sim. ele tem que ir? Então, aí depende. Ó, o paciente perdeu a visão dos dois olhos. Ele tem os dois olhos. Ele não enxerga, mas ele tem. Tem que ir no oftalmologista para poder fazer o acompanhamento. Porque existem algumas vezes que o paciente pode apresentar lesões sem sentir, porque o olho fica mais anestesiado, entendeu? Você deixa de sentir com a mesma característica que você sentia quando você tem a visão, entendeu? Dos dois olhos. Ou, por exemplo, o Uhum. paciente teve a perda de visão de um olho e enxerga só do outro. Ele tem que ir mais frequentemente ao hospital para a gente fazer uma avaliação. Por quê? Porque não é o problema daquele olho que ele perdeu a visão, é do outro olho que ele enxerga. Porque se ele tiver qualquer lesão naquele outro olho, a gente tem que tratar o mais rápido possível para não deixar evoluir com uma perda de visão dos dois olhos, entendeu? Então, assim, doutor, eu não enxergo nada dos dois olhos, tem que ir no oftalmo. Eu enxergo só de um olho, tem que ir no oftalmo. Eu enxergo perfeitamente, tem que ir no oftalmo. Entendeu? Então, sempre tem que Entendi. fazer acompanhamento. Lógico que, de acordo com o diagnóstico, independente, aí fugindo do diabetes, tá? Agora, de uma forma geral. Independente do diagnóstico inicial, você tem que fazer uma segmentação para o paciente, entendeu? Uma vez por ano, a cada 6 meses, todo mês, pode passar mais as consultas. Então, isso daí vai depender da avaliação inicial. Entendi. Ó, temos mais uma aqui. A COVID atrapalha o controle da diabetes? Então, o Eita. Covid é porque são coisas muito sistêmicas, entendeu? Isso aqui foge da minha parte também um pouquinho, sabe? O Covid é uma coisa muito nova. Então, assim, alguma coisa, aparece um sintoma diferente do Covid, entendeu? Então, assim, alteração de olfato, alteração de paladar, já falaram que tem alterações mais fortes do sistema neurológico, do pulmão, coração. Então, acredito eu que o Covid, como ele é uma doença sistêmica, ele pode fazer com que atrapalhe o diabetes, entendeu? A que nível eu não sei, mas acredito que sim. Aí tem que chamar um endócrino para Entendi. ajudar a gente também agora. Vamos fazer uma live agora junto com o oftalmo e o endócrino, para gente tirar algumas dúvidas que vai ser interessante. Olha aí, ó, já é uma ótima ideia. Não é? Olha, tem uma pergunta legal aqui. A toxoplasmose, ela afeta a retina? Sim. Uma das principais lesões que existem no olho é a lesão da toxoplasmose, que pode dar uma inflamação, chamada uveíte. Uveíte é uma inflamação do olho, tá? E pode dar uma uveíte na parte da frente do olho e na parte do fundo do olho. Geralmente é mais comum você ter uma lesão no fundo do olho, entendeu? E essa lesão é uma inflamação bem importante, que pode atingir o meio do olho ou uma parte fora do meio do olho e causar uma queda de visão. Aí você tem que fazer um tratamento bem prolongado, longo, com vários remédios, tá? Mas não quer dizer que você tenha toxoplasmose no corpo que você vai ter toxoplasmose no olho consequentemente, entendeu? Mas Uhum. existe sim uma grande quantidade de pacientes que têm a toxoplasmose no olho ativa, ou seja, está naquele momento inflamado, ou já tem uma sequela anteriormente, uma cicatriz, que merece fazer acompanhamento para a gente poder saber como que está o quadro. Aham, entendi. E, doutor, a glicemia baixa, né? Ela pode prejudicar também a visão? Pode, além da glicemia muito alta causar as alterações de retina, tudo, a glicemia baixa também pode causar alterações de visão. Aí não vai ser geralmente alterações da retina mesmo em si. Vai ser mais alterações visuais, entendeu? Que o paciente vai apresentar, porque a glicemia muito baixa faz com que tenha uma modificação dos líquidos do olho, e aí o paciente vai ter uma alteração também na visão, tá? Mas é mais comum você ter alterações quando você está com a glicemia muito alta, né? Que é a hiperglicemia que a gente fala. Entendi. Então, assim, a gente já está chegando no nosso horário de encerrar. Eu vou agradecer, então, aqui todo mundo, em nome do Visão Hospital de Olhos, todo mundo que participou, mandou mensagem, comentário, pergunta. Se a gente não conseguiu responder alguma pergunta, pessoal, deixa essa pergunta em algum post, que aí a gente conversa com o doutor Adelmo, se for a área dele. Se não for a área dele, a gente conversa com outro especialista do Visão e aí a gente responde sem nenhum problema, tá bom? Obrigada por todo mundo ter participado, pelas perguntas, por tudo.
Então, doutor, só para finalizar, qual o seu recadinho final? Tem que ir no oftalmo, né? Tem que ir no oftalmo primeiro. O acompanhamento agora, eu sei que é uma época difícil, sabe, para todos nós, entendeu? Ainda mais para a questão do isolamento, dos pacientes geralmente serem pacientes de grupo de risco, mas tudo que a gente está tentando fazer é para dar o segmento mais certo ao paciente, de uma forma mais correta, porque o paciente precisa de um acompanhamento, tá? Qualquer dúvida, como você falou, a gente está à disposição, deixa nas redes sociais, manda direct, manda mensagem, liga. Temos vários canais de comunicação, tá, da clínica, que o pessoal pode entrar em contato. E eu agradeço, tá, o convite, fico muito feliz de poder falar um pouquinho com vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer outra necessidade, tá bom, Carol? E é isso. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada pela disponibilidade, por todas as explicações, tá bom? Tá certo. Até a Obrigadão, viu, próxima Carol? live, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.